essa revelação dos documentos do Tony Garcia. Ele já tinha feito as denúncias, agora os documentos estão aparecendo, que mostram que o Sérgio Moro montou uma central de espionagem no escritório do Tony Garcia. Ele mandou botar câmeras lá, escuta, e infiltrou um policial federal dentro do escritório, né, fingindo de secretário, um negócio completo. Um policial fingindo de secretário. E o Tony Garcia tinha a missão de receber políticos, magistrados. O Tony Garcia, ele veio aqui na sexta-feira. Ele é um cara da elite de Curitiba. É um cara de uma família muito rica, um cara que tem um network muito grande, conhece os grandes empresários, políticos, foi deputado federal. Ou seja, uma pessoa que conhecia a elite. E o Sérgio Moro, ele tinha esse objetivo de pegar, sobretudo, os desembargadores, né? Ele queria estabelecer uma espécie de tirania em que ele controlaria os tribunais superiores através de informações secretas, porque isso não está nos autos, o que espanta. Inclusive, uma coisa que eu até esqueci de comentar isso com o Cacai, que esse material todo, ele não colocava nos autos. O material de espionagem, ele não colocava nos autos, ele guardava para ele próprio. Para quê? Né? Evidentemente que não é boa coisa. Alguém que guarda o material só para si mesmo. Mas então, isso por enquanto é só isso. Você também é um profissional do direito, um professor do direito. O que você acha dessa atuação aí do Sérgio Moro? Pois é, eu estava ouvindo aqui a sua conversa com o Cacai, né? Ótimo. O Cacai é fantástico, né? Muito bom. E, enfim, concordo com tudo que ele colocou, com toda a indignação, né, que ele demonstrou. Isso é um absurdo. E eu queria, obviamente, não repetir o que ele falou e tudo, como eu disse, acho que foi muito bem colocado, a questão da democracia, do absurdo, né? É quase inominável, né? É inadjetivável, uma coisa dessa, de tão absurdo que é. E eu queria aqui só lembrar algumas questões importantes das conexões disso tudo, né? Assim, que o Moro, obviamente, esse cara, ele tem que ser punido, né? Como o Dallagnol, etc., como já foi dito, mas a gente não pode esquecer as conexões, né? Isso faz parte de um projeto maior. Eu sempre gosto de lembrar disso. É um projeto de poder, né, do Moro, mas não é um projeto de poder do Moro exclusivamente. É um projeto de poder da extrema-direita brasileira, mas também não é um projeto de poder exclusivamente da extrema-direita brasileira. Mas isso tem conexões, né, com o mundo afora, inclusive conexões fortes com a extrema-direita norte-americana. Então, acho que a gente não pode jamais perder essa perspectiva. Há um projeto, eu até separei aqui para mostrar, mas não fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda do livro do Gessé de Souza, A Guerra contra o Brasil. Muito interessante. O professor Gessé de Souza, né, ele é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e aqui mostra, ele faz essa conexão como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro. Ele faz uma análise, é um doutor, né, hoje ele está lecionando na Alemanha também, mas ele fica entre a Alemanha e Brasil, e ele faz essa análise de uma guerra contra o Brasil, de uma guerra híbrida contra o Brasil. A gente não pode perder essa perspectiva da seriedade. Essas pessoas traíram o país. Eles estão agindo... Né, essa conexão, né, que foi colocada, né, aí antes, né, do Deltan, com a Transparência Internacional, que também você comentou. Eu estava acompanhando aqui o programa, sempre acompanho. Né, isso é muito sério, né, porque você tem conexões são intervenções que vêm de fora, né, na soberania brasileira. Né? Isso é de extrema gravidade. Né? E não se trata simplesmente, obviamente, repito, né, essas pessoas que são traidores do país, né, eles agiram e têm que pagar por isso, né, o Dallagnol, o Moro, etc., mas a gente não pode largar de entender, de mostrar isso com muita clareza à população, desse projeto, que é um projeto de poder, né, não só desses dois, mas um projeto de poder da extrema-direita, né, ultraconservadora, e que tem conexões internacionais muito importantes. Então, colocado isso, né, é importante, por exemplo, só um exemplo aqui dessas, como está tudo interligado com tudo. Né, por exemplo, essas igrejas, e aqui, né, Miguel, chamo muito a atenção que, sem generalização, né, obviamente não estou todos...
Não se trata disso, não estou generalizando, mas existem algumas igrejas e alguns pastores neopentecostais, né, ligados à extrema-direita, que têm um projeto de poder muito bem articulado de fazer deputados federais. Isso que eu estou falando aqui é o óbvio, né? Todo mundo já sabe disso, fazer deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Nós tivemos agora, nesse fim de semana, as eleições aqui em Belo Horizonte para os conselhos tutelares, né, de educação. E você tinha um mega projeto que, inclusive, entra, eu não vou falar o nome do cara, que é um deputado federal aqui por Minas Gerais, né, neopentecostal, que também sabe usar muito as redes sociais, isso também é muito importante. As coisas são feitas profissionalmente e que eles conseguiram eleger, né, pessoas com perfil fundamentalista de extrema-direita em todos os conselhos do município de Belo Horizonte, que é um grande município. Então, esse projeto de poder é um projeto de poder que está infiltrado na estrutura do Estado brasileiro, desde os municípios, passando, obviamente, pelos Estados-membros, e na União, e no Judiciário. Então, eles vão fazendo, são juízes, são formados, né, para levar essa perspectiva conservadora, antidemocrática do extrema-direita lá, né, para dentro do Judiciário. Né, já está presente no Supremo Tribunal Federal, né, os absurdamente fundamentalistas, né, são 2 ministros nomeados pelo antigo presidente da República, que eu também me recuso a falar o nome dele, enfim, a gente não pode perder essa perspectiva, que é uma perspectiva de um projeto de poder que é muito, muito bem feito, muito bem estruturado e que está infiltrado na sociedade brasileira. E se a gente... uma coisa que eu vi, mencionando de novo isso que aconteceu nas eleições aqui, né, para os conselhos tutelares aqui em Belo Horizonte, o grau de organização, né, como que pastores e igrejas mandavam vans, né, para as pessoas irem votar nos conselhos tutelares. Né, e como que a esquerda... Assim, uma coisa que a gente precisa pensar, né, e aí não só a esquerda, Miguel, mas assim, pensar as pessoas, os democratas, né, as pessoas que querem defender a democracia, que têm um projeto de respeito à diversidade, à liberdade, né, e não um projeto fundamentalista que nega a diversidade, que persegue as pessoas por mais diversos motivos, um projeto autoritário de poder. Né, essas pessoas nós precisamos ter um nível de organização, voltar a ter um nível de organização local, dos partidos políticos, né, como o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, já foi um partido fortemente municipalista e que deixou de ser. Isso é uma pena, isso enfraquece. Né, voltar a ter esse grau de organização, né, em defesa da democracia contra esse projeto, que é esse projeto conservador, fundamentalista e que é muito, muito, muito organizado. Né, e aí, então, se a gente não prestar atenção, nós vamos perder o poder. Hoje, o Cacai deu uma mensagem, né, de otimismo muito importante, como democraticamente nós recuperamos o poder do país, mas eles estão organizados, estão cada vez mais organizados e têm permeabilidade, né, em vários setores da sociedade brasileira, e o grau de organização deles é grande. E se os democratas, as pessoas que acreditam e defendem a democracia, a diversidade, né, não se organizarem no mesmo nível, eles vão tomando gradualmente a estrutura de poder. Então, eu queria lembrar inicialmente isso, Miguel. Isso, né, Deltan está ligado às igrejas, né, a essas igrejas fundamentalistas, neopentecostais, mais uma vez falando aqui que não estou generalizando. Não é uma coisa, o Moro, não é uma coisa. Então, você tem esse projeto de poder, ele está todo interligado. Né, e a gente precisa se organizar sério, né, senão esses caras continuam aí. Nós não pode ir lá, está tudo bem, ganhamos, né, o governo Lula vai muito bem, a economia crescendo, etc. Mas só isso não, isso é muito. Né? Há algum tempo atrás isso bastaria. Você imagina, você tem um governo, né, que recupera a economia, um crescimento econômico, né, que retoma níveis importantes em nível global, geração de emprego, os preços baixos, as pessoas começam a ter acesso às coisas. Né? O projeto de Minha Casa Minha Vida, esse projeto lindo agora, enfim, tudo isso, né, é muito importante, obviamente, né, para a gente manter o poder e mostrar para a população a importância de um projeto democrático. Mas nós temos parcelas grandes da população mergulhadas, né, num conceito que é importante, né, que vem da psicanálise, lá, no que a gente chama de ignoródio. Essas pessoas não vai adiantar, elas não querem ver o real, não vai adiantar o real, elas continuam com aquele mesmo discurso, elas continuam apoiando esse cara, esse ex-presidente da República. Né? Só isso já é uma coisa alucinante
e preocupante, e nós precisamos pensar sobre isso. O Miguel dispara a falar, como sempre, né? Dispara a falar, mas eu queria... Tá bom, tá ótimo. Essa é Sim. Não, mas olha só, teve essas eleições para os conselhos tutelares. Eu vi que houve muita mobilização. Eu nunca tinha testemunhado mobilização por parte do campo progressista em relação a esse tipo de coisa. Deve ter, eu que não acompanhava, mas agora com as redes sociais eu vi que teve uma mobilização grande. Pelo que eu ouvi, os resultados ainda estão sendo compilados, mas pelo que eu vi, houve contenção, né, sobretudo nas cidades grandes e médias, houve uma contenção, o campo progressista conseguiu emplacar em algumas cidades, alguns candidatos importantes. Eu acho que a forma na minha opinião, houve já um aumento da consciência política por parte de importantes setores sociais, que é preciso se mobilizar o tempo inteiro, né? O preço de viver uma democracia é esse, né, Zé? Mobilização constante, é um pouco cansativo, mas é melhor do que depois de que enfrentar do que, né, ter um Bolsonaro aí. Tem que mobilizar o tempo inteiro. Né? Exatamente. Isso é fundamental. E não podemos parar, a gente tem que voltar àquilo que já foi há algum tempo atrás, que é esse projeto de movimentos sociais mobilizados, altamente organizados, porque esse pessoal da extrema-direita está muito organizado e eles funcionam dentro de uma lógica, Miguel, que é uma lógica assim, que essa lógica fundamentalista, né? Eles atuam como soldados. Né? Não é essa coisa que a gente pede, já vai lá votar, vamos não sei o que, conversa, pede. Não. Né? O pastor, o líder, ele dá ordem e os caras vão. Né? Ele dá ordem, põe uma van, põe um ônibus à disposição e os caras vão. Então, essa a minha preocupação. Mas, como você disse, Miguel, é muito importante também que eu penso nisso. Né? Ao mesmo tempo, isso reaviva, né, essa vontade, né, essa vontade de agir, de defender, de expandir os direitos fundamentais para todos nós, de defender a democracia. Isso reaviva a organização popular. Isso é muito importante, porque a gente viu também nesse período, né, dos governos Lula e Dilma, né, que muitos dos movimentos sociais eles deram uma relaxada. Agora a gente tem um governo popular, tem conquista de direitos sociais, direitos econômicos, está gerando emprego, o país está crescendo, etc. Muitas dessas pessoas, muitas lideranças populares foram integrar o governo, então eles passaram a ser institucionais. Isso enfraquece também o movimento social. Né? Lembrando que o movimento social é o cerne, é a essência da democracia, como você disse. Esse é o peso da democracia. Agora, o mais perigoso de tudo, você imagina só, são esses caras, fundamentalistas e autoritários, ganharem porque eles estão mobilizados e organizados dentro da democracia. Né? Isso é muito sério, Miguel, isso é muito sério. Falam, olha, mas eles vão falar, mas nós ganhamos democraticamente, nós nos organizamos, vamos lá, levamos as pessoas, vão votar, organizar. Então, olha, vamos, né? É isso, mas concordo totalmente com você, é isso. Mas o bonito da democracia é que ela tem os seus anticorpos. Né? Por exemplo, eles se organizam, elegem, mas não basta eleger, tem que manter, eles têm que reeleger, né? Eles têm que manter as pessoas que eles elegem, os representantes, dentro do sistema, dentro daquele ideário ultraconservador. As pessoas mudam, né? As gerações mudam. Então, a democracia ela tem seus anticorpos. Eu fico pensando, Zé, às vezes, quando eu converso com um amigo assim, que está muito pessimista, não, o conservadorismo está muito forte no Brasil, isso aí não tem jeito. Aí pessoas esquecem que alguns anos atrás era um país escravista, em que a ideologia escravista era dominante no país, né, na elite brasileira, era dominante. E esse era o Brasil. Um país, evidentemente, muito mais reacionário, um país que não tinha eleição, ou a eleição era censitária. Né? Você sabe que até a universalização, o sufrágio universal mesmo, é um fato recente, no Brasil e no mundo, inclusive. Né? O voto do analfabeto, o voto da mulher, o voto de todo mundo, o voto geral, o sufrágio universal é um fato recente na humanidade. Sem contar que a própria questão democrática não é só voto.
Hoje em dia está bem claro para mim, para muita gente, que não é só voto. É uma questão de você realmente... não é uma questão apenas formal. A democracia ela tem que ser substancial, ela tem que oferecer coisas reais à população, que não adianta você ter um país e todo mundo vota, é maravilhoso, o sufrágio universal é maravilhoso, e todo mundo passando fome. Não adianta nada. Né? Não adianta nada. Aí você não vai conseguir vender a ideia democrática para ninguém. Democracia é isso? Todo mundo passando fome, não tem uma infraestrutura, não tem nada nesse país. Não, mas é uma democracia. Muitas vezes a gente vê algumas análises geopolíticas que ficam nessa coisa, né? Se preocupa demais, por exemplo, a análise dominante no Ocidente, que é a democracia nos moldes americanos, europeus, e aí só se preocupa com isso, não se preocupa em oferecer uma infraestrutura. Você vê o continente africano, séculos, em que não se ofereceu nada. Os Estados Unidos nunca fez um trem na África, nunca fez uma infraestrutura, só entra lá para dar golpe ou fazer guerra. Como é que ele vai promover democracia assim? Que democracia é essa que é na base da bomba na cabeça dos outros? Exatamente. Né? Não, você disse tudo e sua fala, Miguel, foi excelente. Fiquei, assim, até calmo agora, acalmei, porque é isso mesmo. Né? A gente não pode esquecer isso que você falou, que é muito importante. Há muito pouco tempo atrás, nós não tínhamos nada. Na verdade, o que a gente está vivendo, essa reação conservadora e tudo, ela é uma reação justamente a passos importantíssimos que a gente deu após a Constituinte, a Constituição de 1988, a redemocratização do país, o avanço com relação aos direitos individuais, aos direitos sociais, a ideia da diversidade, né? Então, isso sim é muito importante, Miguel. Você disse tudo, e você me deu uma acalmada aqui. Eu entrei assim meio, fiquei preocupado com essas eleições aqui, com o nível de organização do povo, mas é isso mesmo, nós não tínhamos isso. A gente pega a conquista, por exemplo, dos direitos dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, né? Isso tudo vem principalmente de 20 anos para cá, mas os 35 anos da Constituição, né? Os 35 anos para cá, que a gente pode falar, e que a gente não tinha isso. Então, nós caminhamos, demos passos importantíssimos. E a gente não pode esquecer disso. Né? Você está falando isso dos Estados Unidos, Estados Unidos é uma democracia binária. Né? Os dois partidos que existem são partidos de direita. Você não teve, nos Estados Unidos, uma alternância de projetos políticos entre esquerda e direita, centro-esquerda e centro-direita. Né? Os projetos são todos de capitalismo liberal. Né? Então, é assim, uma democracia, aquelas festinhas, aqueles balões vermelhos e azuis, etc., mas não tem isso. Uma população, você tem 100 mil pessoas desabrigadas em Los Angeles, uma das cidades mais ricas do mundo, né? Então não tem democracia. A gente trabalha muito isso, né, no direito, a gente trabalha direitos humanos, direitos fundamentais, a teoria do Estado, esse conceito da indivisibilidade dos direitos fundamentais. Ou seja, não há possibilidade de liberdade sem meios para exercer a liberdade. Não há liberdade sem dignidade. Ninguém é livre passando fome. Não tem liberdade política, liberdade individual. A pessoa está passando fome, você não tem acesso à educação de qualidade, você não tem acesso à informação livre e diversa, né, e não a fake news e controles, etc. Então, essa ideia da indivisibilidade era muito importante. Né? A ideia de que, para a gente exercer nossas liberdades, né, a gente precisa ter meios para exercer essa liberdade. Por exemplo, você fala, você tem liberdade de consciência política. A gente tem que ter acesso à formação, à informação, ao conhecimento político. Você tem acesso à liberdade de consciência filosófica. Você tem que ter acesso à sua formação, acesso à educação. Né? Você tem acesso à liberdade de locomoção, mas que liberdade que um sujeito que está passando fome, que mora debaixo da ponte, tem liberdade de locomoção? Não. Você tem que ter acesso a emprego, remuneração justa, para você poder comprar uma passagem de ônibus, de trem, de avião, comprar um carro, uma bicicleta, uma motocicleta, mas, enfim, você tem que ter meios para exercer a liberdade. Então, isso que você disse aí é fundamental, e a gente não esquecer. Não há liberdade e não há democracia sem dignidade, sem saúde, educação, moradia, educação de qualidade, saúde pública para todo mundo, né, moradia, dignidade. Isso é algo que é um dos fundamentos aí dos direitos fundamentais e do direito internacional dos direitos humanos.